O delegado James está aqui, é da Polícia Investigativa. A Polícia Civil tem esse quadro, delegado? Tem esse quadro desses grupos que aterrorizam? Nós estamos agora nos dirigindo a essas 3 comunidades, 3 ou 4 comunidades que são vítimas desses grupos. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Bom, até o exemplo que você utilizou aí na sua matéria, que é o Cabeça de Pato, né? Ele já tem diversas passagens pela polícia. Precisa a gente entender qual é o trabalho da polícia. O trabalho da polícia militar é aquele trabalho ostensivo, né, que vai inibir aquela ação onde a polícia militar estiver. E o trabalho da polícia civil é o trabalho investigativo, de fazer aquela investigação e estabelecer um determinado resultado e uma responsabilidade para quem infringiu a lei. Se você for verificar, o próprio trabalho que a Polícia Militar faz é um bom trabalho. Tanto isso é verdadeiro que a gente tem casos específicos, não é uma coisa absolutamente generalizada. Então, o bom trabalho da Polícia Militar já impede muitas das ocorrências. Algumas dessas ocorrências que acontecem no nosso cotidiano, a Polícia Civil faz a investigação, chega na prisão. Agora, a Polícia Civil ela não é o fim da linha, ela é o começo da linha. Então, por mais que a Polícia Civil faça a sua parte, como nesse exemplo que a gente viu aí do cidadão aí, o Cabeça de Pato, ele já foi preso por outros crimes, já foi preso pelo homicídio da Santo Agostinho e agora ele deixou de ser autor de crime para ser vítima de homicídio. Que certamente quem praticou esse crime é outra pessoa que tem envolvimento com o crime, que é daquela mesma comunidade. Então, é preciso que a sociedade compreenda onde é que termina o trabalho da polícia. A polícia já aprendeu, talvez para o Cabeça de Pato fosse melhor, né? A gente está numa lógica tão invertida que para essas pessoas, quando eles estão presos, eles estão numa situação até de maior segurança, porque quando saem são mortos. Então, chegou numa situação em que não só o trabalho policial vai dar esse resultado esperado. E aí onde eu digo que o Júnior aqui tem razão no que ele disse aqui. Eu queria até somar aqui com a opinião dele, porque de fato é isso. Ou a gente tem uma ação integrada maior do poder público, de eleger assim, olha, na cidade de Teresina, nós temos tantas áreas aqui de risco, como nós temos no satélite, nós temos na região ali do 3º DP e temos em algumas outras regiões também da cidade. Então, acho que a participação do poder público, na hora que você chega, com ações como o esporte, com ações sociais, com urbanização, com iluminação, você tem uma melhora do policiamento, você tem uma qualidade melhor, porque hoje a dificuldade que a gente tem até de procurar um foragido é que às vezes você não tem identificação do número da casa. Então tem local que o fenômeno da urbanização está absolutamente desorganizado. Então a gente precisa ter ideia desses fatores, que não são os únicos, mas eles desencadeiam também ações de violência e que eles têm um reflexo direto na atuação da polícia. Então, a gente pode se reunir aqui toda segunda-feira que as notícias serão as mesmas, se a gente não mudar o olhar que se tem sobre essa questão da criminalidade. Olha, e as participações aqui, elas concordam com o que está sendo discutido aqui. E alguns dão alguns exemplos. O representante comercial Vieira, ele diz que em Pernambuco, e eu vivenciei isso no final do ano, a polícia comunitária, que aqui a nossa é o Ronda Cidadão, e eu sou claro, ainda não disse aqui, veio, essa que é a grande verdade, fardamento bonito, carro luxuoso, e ainda não disse o que veio. Eu, se eu fosse governador, eu já tinha acabado com esse batalhão. Ela tem um trabalho importante junto à Secretaria de Ação Social. Aliás, Silas, não se usa mais só Secretaria de Segurança. É Secretaria de Segurança e Ação Social juntas. Porque segurança não é mais só repressão, é um trabalho social. Tem razão. Júnior, esse seria o caminho dessa fusão da repressão com a socialização, porque só repressão não funciona. Eu queria citar um exemplo. Quando foi iluminado o campo de futebol de São Pedro, achava-se que ia ter uma briga para se usar o campo, porque os meninos, alguns eram rivais e tal. E o interessante é que eles se organizaram de um jeito que eles fizeram uma tabela para usar o campo de futebol, esse campo que a prefeitura não quer ligar energia. Então, assim, eles sabem se organizar. Lá no Angelim, um grupo de jovens pediu à prefeitura para iluminar uma quadra, e a prefeitura não fez isso. Eles fizeram um bingo e iluminaram a quadra. Então, assim, é importante o poder público. O poder público tem que sair do centro da cidade de Teresina. A Fundesp, a Fundac, sabe, a Semel, a Fundação Monsenhor Chaves, tem que sair daquele centrozinho ali e ir para as comunidades para ver a realidade. Aí a secretaria tem que ir para as comunidades. Eles não vão, eles têm uma preguiça muito grande de tentar fazer alguma coisa. E aí é muito fácil dizer para a polícia, né, vamos prender. Eu queria só discordar do delegado geral, que às vezes o jovem pede para ser preso, até porque por questão de segurança. Hoje nem isso mais. Os nossos presídios estão matando os presídios. Hoje em dia, no Piauí, tem pena de morte nos presídios. Né? E com a anuência da Secretaria de Justiça. Isso é que é pior.
Então, assim, o que nós temos que fazer? Política pública de verdade. Queria pedir à promotoria que entrasse com ação contra o governo do Estado, contra a prefeitura, contra os órgãos governamentais, para que de verdade o jovem não fosse assassinado na periferia. Porque o delegado tem razão. Nós vamos passar todo dia se vir aqui, a gente vai discutir o mesmo assunto. É verdade. Entendeu? Então, é necessário que o poder público entre com as políticas públicas de verdade, não fique só no discurso político. Comandante Jaime, a polícia militar, essa que é ostensiva, essa que está nas ruas, essa que está tendo um contato com a sociedade, ela já fez esse trabalho, por exemplo, de buscar nos órgãos sociais essa integração? Sim, num passado não muito distante, acho que uns 2, 3 anos atrás, houve uma reunião com as instituições que trabalham de forma direta e indireta com a segurança pública. Eu enumeraria aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, o Sistema Prisional. Então, esse conjunto de instituição que trabalham isoladamente, com exceção das Polícias Civil e Militar, que trabalham ombreadas, né? Isso a nível estadual. Mas esses outros organismos, como a Defensoria, o Ministério Público, o OAB, Judiciário, todos nós deveríamos trabalhar ombreados a fim de que nós pudéssemos evitar fatos como esse que o próprio delegado James Guerra falou. É o jovem que está lá na periferia cometendo crime quase que diariamente, digamos assim, assaltando, matando, roubando. A polícia prende, leva para a Polícia Civil, chega lá, é feito o flagrante, é feito o inquérito. E aí daqui a pouco te depara com ele novamente daqui a 1, 2 semanas. Às vezes, nós temos casos extremos de quando esses grupos rivais, quando um mata um outro, eles dizem, quando a gente consegue empreender, dizem para nós policiais, para nós sociais, eu discuti isso com o Fábio Abreu agora há pouco instante, ele disse: capitão, na hora que eu sair daqui eu vou matar ele. Quer dizer, eu acho que a gente teria que encontrar dentro de um trabalho entre essas instituições, de que nós pudéssemos evitar, não só com o que o Júnior acabou de falar aqui, com as políticas públicas, que isso é altamente importante, porque por si só, a Polícia Militar, com a sua presença na rua, gerando sensação de segurança, a Polícia Civil fazendo o serviço de investigação de polícia judiciária, não vai resolver o problema. O problema, se fosse só problema de polícia, era fácil resolver, Silas. Claro. O problema é que não é só de polícia militar, não é só de polícia civil. O que nós fazemos é através de estudos estatísticos dentro do CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital, aqui na capital, para empregar nossa tropa no que nós chamamos dessas zonas quentes, que são essas zonas onde nós, no nosso cotidiano, nós levantamos que lá existe maiores possibilidades de ter crimes do que em outros bairros que normalmente não acontece. E é aí que nós aplicamos nossa tropa na rua, com a polícia de proximidade, que é a do Ronda Cidadão, e com a polícia ostensiva, que são os batalhões, porque o nosso comando, que é o meu comando, que é o Comando de Missões Especiais, que é o BOP, o Rony, GETAP, Força Tática, Cavalaria, são tropas que trabalham mais, digamos assim, no reativo, nas operações de alto e altíssimo risco, é assalto, é sequestro, esse tipo de coisa. Tá certo. O delegado James Guerra, esses jovens que participam hoje desse grupo, nos atendo só a esses grupos que já são conhecidos. Vocês têm conhecimento dele, por exemplo, tem assim, catalogados a civil? Tem seus crimes, suas penas? Alguns deles já cumpriram, outros já estão em liberdade? Não, quanto ao cumprimento de pena, a gente não tem essa estatística. Tem a quantidade de prisões, quantas vezes ele passou pela central de flagrante e quantas vezes eles foram indiciados. E sempre que alguém é indiciado, ele é incluído no sistema de informática que vai para o Brasil inteiro, né? Então a gente tem esse controle de indiciamento e de prisões em flagrante e também de cumprimento de mandado de prisão contra eles. E se você for em cada delegacia dessa, nós temos lá as fotografias no computador, temos tudo, temos um álbum, onde normalmente é feito um reconhecimento até com uma certa facilidade. Como a nossa cidade não é tão grande, né, é possível até pela fisionomia a gente conseguir identificar aquele que pratica um determinado crime. Agora, a grande questão é que a legislação brasileira é a única legislação do mundo que permite alguém responder a 6, 7, 8 processos criminais e ser considerado e valer para ele a presunção da inocência. Da inocência, né? Enquanto não for condenado. Enquanto não for condenado. Então o cidadão responde 7, 8 processos criminais. De homicídio, né? De homicídio. Às vezes de homicídio e não se considera ele perigoso para se conviver em grupo. Então, ou a gente tem uma nova legislação que de fato, né, tem uma atuação mais presente, ou a gente vai se deparar com essa situação ou até o agravamento dela. O Natan tinha 6 homicídios do nosso conhecimento e estava em liberdade, né? Ficou assassinado agora há pouco tempo. Quer dizer, é uma situação... Ele trocou tiros com a polícia, foi morto em confronto. Quer dizer, se ele não representa risco, quem é que representaria, né?
E a comunidade lá, Júnior, você que vive lá dentro, ela está assustada com isso? Eu acho o seguinte, eu acho que as comunidades, elas precisam de assistência social, né? Elas precisam dos espaços públicos que não existem. Não só São Pedro, mas toda a comunidade ela precisa. São Pedro é um bairro antigo que não tem uma praça. É uma piada, mas é uma verdade. Não tem uma praça. É um bairro antigo que não tem uma praça. E aí vai São Pedro e os demais bairros que não tem praça. Um campo de futebol que é feito nas coxas, não tem uma quadra pública para a comunidade, seja para a comunidade utilizar. As outras comunidades acontece a mesma coisa. Então, assim, é uma realidade que a gente precisa fazer a mudança. E aí eu queria até fazer uma proposição. Eu acho que está na hora de reunir todas as forças e fazer um diagnóstico. Claro. Na realidade, é o que a polícia faz. A polícia vai lá e diz, olha, aqui é um lugar que pode ocorrer crime assim, assado. A mesma coisa podia chegar, vamos fazer aqui uma quadra, um campo de futebol, nós vamos matricular os meninos aqui num curso profissionalizante para evitar a criminalidade. Aí eu lhe pergunto, Silas, para que serve o Cine? Eu queria saber para que serve o Cine. Tem muito órgão do governo e da prefeitura que eu não sei para que serve. Para que serve a Fundação Alferraz? Para eleger político, só isso? Porque na verdade não vai. Esse jovem ele não só assistido. O governo, a Igreja Católica escolheu agora a juventude como lema da campanha da fraternidade. Depois que terminar a campanha, ficou por isso mesmo. Está todo mundo escolhendo a juventude, mas de fato não existe uma política pública para essa juventude. O que o jovem precisa? Eu vou citar um exemplo. Nós trabalhamos com jovens homicida, latrocida, jovens que estão em situação de risco, aqueles que são egressos do sistema penal ou das mídias socioeducativas. E a gente senta com essa juventude, vê a realidade dele. Se o cara não tem uma profissão, a gente vai lá, dá um curso para ele, vai até um empresariado e emprega. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu queria agradecer aos empresários porque eles são sensíveis a isso. Você chega lá e diz, olha, o rapaz aqui roubou, matou, é egresso do sistema penal, mas precisa do emprego, já tem uma profissão, o cara vai arranjar um emprego. Então está faltando só o Estado contribuir. Eu só queria que o Estado desse a qualificação para essa juventude, desse para ele a esperança. O que falta, Silas, é a esperança. Quando a gente não tem esperança, a gente não ama a gente e não ama ninguém. E aí, infelizmente, cai na violência. Então, gostaria até de dizer que a polícia está fazendo o papel dela, já se limitou, já está fazendo no extremo do extremo, porque os órgãos públicos são incompetentes para trabalhar a juventude, para evitar a violência, para evitar a droga, entendeu? Pois aí nós vamos dar andamento a essa discussão, viu, produção? Nós trouxemos a polícia tem um controle disso? Tem. Está todo mundo cadastrado lá, ela tem prendido, o Código Penal brasileiro tem soltado, ela sabe quem são, agora precisam de outros instrumentos. Só a repressão, a prisão não resolverá. Já está aprovada. A polícia, como o próprio líder comunitário diz, tem cumprido a sua parte. Vamos buscar agora as secretarias de juventudes, vamos buscar agora as secretarias sociais, vamos buscar agora então as entidades esportivas, entidades que possam estar envolvidas para instrumentalizar esta guerra contra a entrada de jovens no mundo da marginalidade. Senhores, muito obrigado. Delegado James Guerra, obrigado o Júnior e obrigado também ao comandante Jaime.